Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso módulo de matemática básica, e nessa aula o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre função afim, né? A famosa função de primeiro grau. Você deve estar pensando, poxa, por que eu estou aprendendo isso de matemática já que o curso é de física, né? Você vai perceber que ali na frente, quando a gente entrar no tópico de cinemática, a gente vai utilizar demais essa ideia de função de primeiro grau, porque todo o movimento uniforme ele é descrito com equações da função de primeiro grau, da função afim. Já o movimento variado ele é descrito com a função quadrática. É por isso que eu quero te apresentar esse embasamento para você conseguir avançar legal ali na frente sem sofrer muitos danos, né? Bom, pessoal, primeiro de tudo, então, é o seguinte, nós temos aí a função afim, que a gente chama de função polinomial de primeiro grau. A gente vai dizer que a função afim, né, ela vai ser definida em todos os reais, é uma lei de formação, a gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas a gente vai escrever essa função afim, olha só, é uma função polinomial que funciona para qualquer que seja um número real, da seguinte maneira, a vezes x mais b, onde esse a e esse b têm nomes, né, são coeficientes. No caso do a, ele se chama coeficiente angular, e no caso do b, ele se chama de coeficiente linear. Aqui, ó, b se chama coeficiente linear e o a é chamado de coeficiente angular. Necessariamente a letrinha A, né, ou melhor, o número que vai estar na posição da letra A, que vai estar colado ali com a letrinha X, ele tem que ser diferente de zero, porque senão você não vai ter uma função de primeiro grau, você vai ter ali uma reta constante. Essa é a ideia. E no caso do x, o x é o que a gente vai chamar de raiz ali à frente. Por enquanto, não se preocupa com esses nomes e com esses detalhes, não, mas depois você vai perceber que isso vai fazer total diferença você conhecer esses nomezinhos. Bom, vamos aqui na primeira etapa. A primeira etapa é bem simples. Eu quero que você bata o olho e consiga identificar quem é o A e quem é o B em cada um desses itens. Lembrando que toda vez que você tiver uma função de primeiro grau, por exemplo, f de x igual a x mais 2, o A vai ser a letra que vai estar, ou melhor, vai ser o número que está colado com a letra X. E o B vai ser o termo independente, é o termo sozinho, e você tem que carregar o sinal junto com ele. Nesse caso aqui, então, o A ele vale 1. Por que ele vale 1? Porque não tem ninguém aqui na frente do X, então, na verdade, existe um 1zinho ali imaginário. E o B, ele vale 2, porque o resultado aqui é mais 2. No primeiro caso aqui, então, nós temos o A valendo 8 e o B valendo menos 1. Vai dando um pause aí, vai pensando em cada uma dessas respostas aí antes de eu colocar aqui. Aqui o nosso A ele vale menos 3 e o B ele vale 4. O A ele vale 10 e aqui o B ele vale 0, porque ele não está nem aparecendo. No outro caso aqui o A ele vale 1 sobre 2, porque nós temos aqui x sobre 2, então é 1x sobre 2. E o B ele vale menos 5. E no último caso aqui o nosso A ele vale raiz de 2 e o B ele vale menos 0,3. Espero que você não tenha caído em nenhuma pegadinha, mas se caiu, dá uma olhada aí, dá um pause, reflita um pouquinho sobre o que você errou e vamos seguindo. Cuidado para você também não decorar que o A é sempre o primeiro termo. Não, a equação ela pode estar bagunçada. Você tem que lembrar que o A é o termo que vai estar colado ali com a letrinha x, né? O coeficiente angular ele vai estar colado com a raiz. Avançando aí agora, vamos lá. Coeficiente linear no gráfico. Aqui a gente está falando do B. Coeficiente linear é o B. Toda vez que você tiver um gráfico de função afim, necessariamente o ponto que corta o eixo Y, lembrando que o eixo Y é o eixo vertical, o ponto que corta o eixo Y é o nosso coeficiente linear. Então ele corta já está até escrito aqui, né? Corta o eixo Y, prontinho. Olhou para o gráfico, identificou aquele número, ponto, você já vai colocar ele no lugar do B. Como é que você encontra isso se não tiver um gráfico? Bom, lembrando que a fórmula é f de x é igual a ax mais b, você vai encontrar o coeficiente linear fazendo a f de zero. Se você colocar o x valendo zero, você vai ter aqui, olha, a vezes zero, porque você vai estar escolhendo o ponto zero, mais o b. Isso significa, então, que o coeficiente linear ele é o ponto em que você tem o seu x valendo zero. Só isso. Guarda essa informação. Vamos avançando aqui agora é o seguinte, coeficiente angular agora. O coeficiente angular a gente vai chamar também de taxa de variação.
Lá no nosso tópico de cinemática, que vai ser onde a gente vai estar estudando o movimento, seu coeficiente angular ele vai ser a velocidade. A velocidade é a taxa de variação da posição em função do tempo. À medida com que o carro ele vai se movimentando, ele está mudando de posição. Então ele tem uma taxa de variação. Como é que a gente encontra isso no gráfico? Tem como só olhar para um ponto? Não. Você vai ter que fazer uma continha, uma fórmula. O A, que é o coeficiente angular, ele vai ser a variação do eixo y, que a gente vai chamar de ΔY, sobre a variação do eixo x, que é o ΔX. Então, nesse caso aqui, por exemplo, olha, só de olhar para esse gráfico, eu já estou vendo aqui de cara que o meu B ele vale 2, porque ele está cortando o eixo y no ponto 2, e eu consigo calcular o meu A fazendo o seguinte, olha só, pegando esses dois pontos aí que eu acabei de pintar de azul, eu quero que você perceba que a variação no eixo y ela foi essa daqui, olha. Esse tamanho aqui é equivalente a sair do zero e ir até o ponto 2. Então, isso significa então que o nosso ΔY ele equivale a 2. E o ΔX? O ΔX foi o seguinte, ele saiu do ponto menos 2 e ele caminhou até o zero, né? O gráfico ele caminhou até o zero. Então, nesse caso aqui, o nosso ΔX ele também vai ser de 2 unidades, né? Do menos 2 ao zero são 2 unidades. Como é que a gente sabe como olhar para o gráfico? A gente vai conversar sobre isso aqui abaixo, nesse item aqui de baixo, mas eu já quero que você perceba o seguinte, você olha para um gráfico na matemática sempre da esquerda para a direita. É assim que você vai olhar. O seu olho ele tem que estar olhando para lá. Então, quando você pega esses dois pontos, você precisa perceber que esse daqui é o inicial, esse aqui é o ponto inicial, e esse daqui é o que a gente vai chamar de ponto final, porque ele começa mais aqui na esquerda e vai até lá. Então, ele sai do menos 2 e vai até o zero, e no caso aqui no eixo y, ele sai do zero e vai até o 2 ali acima. Nesse caso aqui, então, o nosso A, que é o coeficiente angular, ele vai ser o seguinte, variação ΔY é final menos a inicial. Então, o y final é 2 e o y inicial é 0. Então, nós vamos ficar em cima com 2 menos 0. Já na parte de baixo, nós vamos ter o seguinte, o x final ele é o 0 e o x inicial ele é o menos 2. Então, nós vamos ficar com 0 menos menos 2. Nosso A aqui, nesse caso, então, vai valer 2 menos 0 na parte de cima, que é 2, e embaixo nós vamos ter 0 menos menos 2. Menos com menos é mais. Então, nós vamos ficar com 0 menos 2. Resultado aqui, 1, ou seja, 1 positivo. Se eu tivesse que escrever, então, a função, né, dessa reta aí no gráfico, seria f de x igual a ax mais b. Nesse caso, então, a f de x, ela seria o a, eu acabei de descobrir que vale 1, então não preciso colocar nada, só coloco o x, mais o b a gente já descobriu só olhando para o gráfico que vale 2. Então, seria x mais 2, seria a lei de formação aí dessa função. Simples assim. Analisando agora quando a gente vai descrever uma função como sendo crescente ou decrescente. Isso vai ser importante demais ali na física para a gente, que é quando a gente vai analisar se o movimento ele é progressivo ou se ele é retrógrado, se o carro está com uma velocidade positiva ou negativa. Como nós já conversamos ali acima, você vai sempre olhar para o gráfico da esquerda para a direita. Então, o seu olho ele vai estar virado para lá. Se você olhar para o gráfico e ele te der a sensação de estar subindo, olha só, aqui está subindo. Não pode voltar. Se você voltar, está errado. Você não pode nunca ir da direita para a esquerda, sempre da esquerda para a direita. Então, se ele te der a sensação de estar subindo, e nesse caso está, aqui nós vamos ter uma função, então, crescente. Agora, se você olhar para o gráfico, ele te dá a sensação de estar descendo. Olha aqui, ó, está descendo. Aí você pode falar assim, ah, mas eu posso olhar para cá. Não, aí você vai estar voltando de novo. O segmento natural é da esquerda para a direita. Então, nesse caso ali, a gente tem um gráfico decrescente e aqui a gente tem um gráfico crescente. Quais são os pontos-chave aqui para a gente? Olha só, crescente e aqui decrescente. Ponto-chave aqui é o seguinte, toda vez que você tiver um gráfico crescente, necessariamente o seu A ele vai ser positivo, então você vai ter um A maior que zero. E se você tiver um gráfico decrescente, o decrescente ele vai ter um A negativo. O A ele é menor do que zero, coeficiente angular da reta, essa é a ideia. Por fim, aí, raiz ou o zero da função, né? Pode aparecer com esses dois nomezinhos aí. Qual que é a ideia geral aqui?
A ideia é, a raiz ou o zero da função é simplesmente o ponto que corta o eixo x. Cuidado para você não confundir aqui, olha, com o coeficiente linear. Aqui é o ponto que corta o eixo y. Então são dois eixos diferentes. Toda vez que o exercício te perguntar qual é a raiz da função, você vai procurar aquele pontinho lá que corta o eixo horizontal. Como é que você encontra isso? No desenho, é só olhar. Aí você já identifica. E se não tiver o desenho? Se não tiver o desenho, você vai pegar aqui na f de x, que é igual a ax mais b, e você vai zerar agora todo esse termo aqui. Ó. No lugar da f de x, você vai colocar o número zero. Dele todo. Não é substituir o x por zero, não. É substituir a f de x inteira por zero. Aí você vai ficar aqui com ax mais b. Aí, como o seu objetivo vai ser descobrir o x, você vai ficar com... Vou isolar já organizando os lados. Vai ficar assim, ó, ax é igual a menos b. É como se eu tivesse passado b aqui para o lado esquerdo. Ficou negativo. E aí depois a gente trocou os ladinhos só para ficar organizado. E agora nós vamos isolar o x. O x vai ficar, então, menos b sobre a. Menos b sobre a. Não precisa decorar essa fórmula, tá? Pelo amor de Deus. É só substituir o f de x por zero. Só isso. Agora, antes da gente finalizar essa aula, algo muito importante aqui que eu não posso deixar de falar. Toda vez que você tiver uma função de primeiro grau, ela vai ser escrita como f de x igual a x mais b. Mas é comum também você ver a escrita dessa maneira aqui, olha, que é a equação de primeiro grau. Qual que é a diferença? Nenhuma, nenhuma. O que eu quero que você perceba é que o f de x ele é a mesma coisa que o valor de y. Então guarda isso porque pode aparecer com essas duas caras aí, tá bom? Para você não se confundir ali nos probleminhas. Bom, pessoal, por essa aula, então, só isso tudo. Aqui eu quis te mostrar ali todos os itens que você precisa saber. Na próxima aula, agora, com toda certeza, nós vamos só praticar. Vamos fazer exercícios aí para você ver na prática como que isso funciona para a gente conseguir consolidar toda essa ideia. No mais, espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo no próximo encontro. Até mais.